João Luís caminhava apressado pelas ruas de São Paulo, entre as sombras das grandes construções e o som incessante do trânsito. Era uma sexta-feira ensolarada, e ele tinha um propósito especial para aquele final de tarde. Um jantar romântico com sua namorada Letícia. João havia planejado o momento com carinho. Depois de uma semana agitada no trabalho, finalmente teria uma noite para relaxar e passar tempo de qualidade com ela, que era seu refúgio em meio às lutas e desafios da vida. Letícia e ele dividiam sonhos e esperanças, e, acima de tudo, a coragem para encarar um mundo que muitas vezes se mostrava hostil. Ao chegar em um bairro de classe média alta, João sentiu uma leve tensão no ar. Acostumado com as ruas movimentadas de sua própria comunidade, aquela parte da cidade lhe parecia fria e desconectada. Os prédios altos, com varandas cuidadosamente decoradas, e as lojas de vitrines luxuosas criavam uma barreira invisível, como se as ruas fossem feitas para poucos. Ele respirou fundo e continuou em direção ao mercado, sem se deixar intimidar. Sabia o que queria: ingredientes frescos para preparar um prato especial que sua mãe havia lhe ensinado. Com a receita anotada em um papel, ele imaginava os sabores, os aromas e o sorriso de Letícia ao experimentar o prato. Ao se aproximar do supermercado, um enorme letreiro chamava a atenção. O local era famoso pelo atendimento de qualidade e pela ampla variedade de produtos importados. João sabia que ali os preços eram um pouco mais altos do que estava acostumado, mas considerou que a ocasião valia o investimento. Além disso, tinha orgulho de poder arcar com esse luxo de vez em quando, resultado de anos de trabalho e dedicação. Logo na entrada, notou alguns olhares curiosos. Inicialmente, não se importou. Estava bem vestido, com uma camisa polo e jeans, trajando seu melhor sorriso e tentando manter uma postura tranquila. Lembrava-se das palavras de sua mãe, que sempre o aconselhava a andar de cabeça erguida, sem se envergonhar de quem era. "Você vale tanto quanto qualquer um, meu filho", ela dizia. "Não deixe que ninguém te convença do contrário." Passou pelo primeiro corredor, observando as prateleiras repletas de produtos que exalavam um aroma convidativo. Ali havia uma diversidade incrível: frutas frescas, legumes organizados com perfeição, ervas aromáticas que enchiam o ar de frescor. Ele se aproximou de uma bancada com ervas frescas, analisando com cuidado cada folha. Escolheu um ramo de alecrim, lembrando-se de como sua mãe o usava para dar sabor ao arroz. Conforme se deslocava de corredor em corredor, notou que alguns funcionários pareciam observá-lo com maior atenção do que aos outros clientes. Sentiu-se desconfortável, mas preferiu ignorar. Afinal, estava ali como qualquer outro cliente, disposto a pagar por tudo que colocasse no carrinho. O supermercado era um lugar público, e ele tinha o direito de estar ali. Porém, quanto mais tentava afastar a sensação, mais forte ela parecia se tornar. Havia algo nos olhares que recebia, uma mistura de desconfiança e julgamento que começava a lhe pesar. João pensou em desistir das compras ali e procurar outro lugar, mas rapidamente afastou a ideia. "Não vou me deixar intimidar", murmurou para si mesmo, apertando o punho sobre o carrinho. Ele continuava em seu trajeto, tentando se concentrar nos produtos que precisava, enquanto os olhares e os sussurros discretos dos funcionários o seguiam de longe, como sombras indesejadas. Ao parar na seção de carnes, lembrou-se de uma receita que Letícia adorava: um filé mignon ao molho de vinho que havia aprendido a preparar recentemente. Sabia que ela ficaria surpresa, e ele sorria ao imaginar sua reação. Mas enquanto escolhia os melhores cortes, percebeu que um segurança havia se posicionado a poucos metros de distância. O homem o observava fixamente, de braços cruzados, como se estivesse esperando algum movimento suspeito. João desviou o olhar, tentando ignorar a presença do segurança, mas sentiu um aperto no peito que não conseguia controlar. Não era a primeira vez que sentia isso. Desde cedo, João aprendera que ser um jovem negro em São Paulo vinha com desafios que outros não enfrentavam. Ele conhecia bem o peso dos estereótipos, mas se recusava a ser definido por eles. Trabalhara duro, estudara, conquistara respeito e reconhecimento. Porém, cada novo episódio de discriminação parecia tentar arrancar um pedaço de sua autoconfiança, uma tentativa constante de reduzir o valor de quem ele era. Ele tentou afastar os pensamentos negativos e focar na missão daquela noite. Depois de pegar os ingredientes principais, dirigiu-se ao caixa para finalizar as compras. A fila estava longa, e ele aproveitou para verificar se não havia esquecido nada.
Quando chegou sua vez, a atendente o cumprimentou friamente, sem fazer o esforço de sorrir. Ele respondeu com educação, tentando quebrar o gelo, mas notou que ela mal o olhava nos olhos. Ela passou cada item com pressa, como se quisesse terminar logo o atendimento, até que, sem dizer uma palavra, anunciou o valor da compra. João pagou com seu cartão de crédito, mas algo o fez hesitar antes de sair. A experiência deixara um gosto amargo. Ele havia ido até ali para uma noite especial, para celebrar o amor, mas agora se sentia pesado, como se algo tivesse drenado a alegria daquele momento. Com os sacos de compras nas mãos, deu uma última olhada ao redor, registrando cada detalhe. Não queria esquecer aquela sensação. Não queria esquecer o desconforto que o acompanhou durante todo o trajeto pelo supermercado. Decidiu que usaria aquilo como combustível para algo maior, algo que ainda não sabia bem o que seria. Ao sair pela porta, respirou fundo, recuperando um pouco de sua confiança. A cidade de São Paulo se estendia diante dele, grande, imensa, indiferente. Era uma cidade que oferecia oportunidades, mas que também erguia barreiras invisíveis, difíceis de serem superadas. Naquele momento, porém, João Luís decidiu que não deixaria que aquelas barreiras o impedissem de ser feliz, de viver o que havia planejado para aquela noite. Não vai ser hoje que vão me derrubar, pensou, caminhando com firmeza. E mesmo com o desconforto ainda presente, ele sorriu. Quando João Luís saiu do supermercado e sentiu o sol de fim de tarde em seu rosto, tentou afastar o peso da experiência desconfortável que acabara de viver. Caminhava pelas ruas de São Paulo, em direção ao metrô, carregando as sacolas com os ingredientes cuidadosamente escolhidos. Mas apesar do esforço, a sensação de desconforto e os olhares julgadores que enfrentara no mercado pareciam acompanhá-lo a cada passo. O ar da cidade, geralmente tão movimentado e indiferente, agora parecia ainda mais frio e distante, como se ele fosse um estranho no lugar onde nasceu e viveu sua vida inteira. João refletia sobre o que acontecera, tentando entender o motivo de tanto desconforto. Não era uma situação nova para ele, havia vivido muitos momentos parecidos. Em São Paulo, uma cidade tão diversa e complexa, ele esperava encontrar liberdade e respeito. No entanto, constantemente era confrontado por atitudes que o faziam sentir-se um intruso. Mesmo nas áreas mais comuns como supermercados, lojas e espaços públicos, havia sempre uma tensão no ar quando ele, um jovem negro, era o único de sua cor em certos espaços. Sentia-se observado, julgado, como se precisasse justificar sua presença, sua existência. Naquele supermercado específico, algo parecia particularmente mais intenso. Os olhares não eram apenas de curiosidade ou desdém, mas carregavam uma desconfiança fria, silenciosa, que ele conhecia muito bem. Aquele olhar que tentava captar cada um de seus movimentos, como se ele fosse um suspeito, um problema em potencial. Cada gesto dele, por mais trivial que fosse, parecia atrair a atenção das pessoas ao redor, dos funcionários ao segurança e até de alguns clientes que passaram por ele. Enquanto andava, os pensamentos de João Luís retornavam ao momento em que percebeu que um segurança o seguia. Ele tentara ignorar, tentando manter a tranquilidade, mas o incômodo aumentava a cada passo. Não era só um acompanhamento discreto. Era como se o segurança o observasse esperando que ele cometesse algum erro. João se sentia envergonhado e humilhado por uma acusação silenciosa que não precisava ser dita em palavras. Aquilo mexia com ele, o machucava em um lugar profundo e invisível, onde os preconceitos alheios encontravam uma vulnerabilidade que ele tentava há anos proteger. Ele lembrou-se de outras vezes em que sentira algo parecido, ainda na infância, quando entrou pela primeira vez em um shopping de luxo com sua mãe. Aquela havia sido a primeira vez em que notara a diferença no tratamento. Ele era apenas uma criança, curioso e empolgado com o ambiente novo. Mas alguns olhares o marcaram de uma maneira que nunca conseguiu esquecer. Naquele dia, sua mãe o puxara para perto, sussurrando que ele não precisava se importar com o que os outros pensavam. Mas, mesmo sem querer, João Luís acabou carregando a lembrança de uma forma que moldou seu jeito de ver o mundo. De volta ao presente, ele chegou ao ponto de ônibus e, ao observar as pessoas ao redor, sentiu-se mais confortável. Naquele ambiente familiar, entre pessoas de diferentes histórias e rostos diversos, parecia que as barreiras invisíveis desapareciam, ainda por um breve instante. Estava rodeado de rostos conhecidos, gente que, como ele, enfrentava a cidade e suas armadilhas diárias. Ali, não era um estranho.
Era apenas João Luís, um jovem que se esforçava para construir sua vida em meio aos desafios e dificuldades. Enquanto o ônibus se aproximava, uma senhora ao seu lado sorriu para ele e fez um breve comentário sobre o calor do dia. João retribuiu o sorriso, agradecido pela quebra de tensão que a presença dela trazia. Aquilo lhe lembrava que ainda existiam pessoas dispostas a interagir sem julgamentos, e esse pequeno gesto parecia acalmar a tempestade que se formava em sua mente. Durante o trajeto, João Luís olhava pela janela, vendo a cidade passar rapidamente. Pensava em Letícia e na noite especial que havia planejado. Ela sempre fora sua maior apoiadora, alguém que o ajudava a ver além dos olhares duros e das palavras ásperas do mundo. Com ela, ele se sentia completo, inteiro. Sabia que Letícia também entendia o que era viver com a desconfiança dos outros, pois também havia passado por momentos de discriminação. Os dois compartilhavam uma cumplicidade única, onde um encontrava apoio no outro. Ela conhecia suas dores e estava sempre disposta a ajudá-lo a superar cada dificuldade. Apesar de tudo, o episódio do supermercado havia reaberto feridas que ele tentava manter fechadas. Tinha a impressão de que o mundo ao redor estava constantemente testando sua paciência, sua força. Sentia-se pressionado, como se precisasse provar a cada dia que era digno de estar onde estava. E isso era desgastante. Era cansativo viver em uma sociedade onde as pessoas o julgavam pela cor da pele, onde olhares podiam ser armas silenciosas que feriam sem deixar marcas visíveis. O ônibus chegou a seu ponto final, e ele desceu com as sacolas. A brisa da noite começava a soprar, e o frescor do vento parecia aliviar um pouco o peso que carregava. Olhou para o céu, que já se cobria de estrelas, e decidiu que não deixaria que aquele episódio estragasse sua noite com Letícia. Era importante para ele aproveitar o momento, valorizar a companhia dela, e lembrar que o amor deles era uma força poderosa. Ele precisava dessa lembrança, dessa âncora, para continuar firme. João Luís atravessou a rua e entrou no prédio onde morava, subindo os degraus com passos firmes. Sabia que o caminho seria sempre cheio de obstáculos, mas naquele momento, ao entrar em casa e sentir o cheiro familiar de sua própria cozinha, percebeu que ali dentro estava protegido. Ali, ele era apenas ele mesmo. Colocou as sacolas na mesa e começou a preparar o jantar, com calma, cortando cada ingrediente com precisão, como se esse ritual pudesse ajudá-lo a organizar os pensamentos e a curar as feridas invisíveis. Enquanto cozinhava, pensou nas milhares de pessoas que, como ele, enfrentavam situações semelhantes diariamente, lutando contra preconceitos e desconfianças. A sensação de injustiça crescia, mas ele sabia que não estava sozinho. Cada um deles carregava uma história, um passado, uma luta por dignidade. João se sentia parte de algo maior, uma corrente de resistência que se fortalecia em cada olhar que ele trocava com pessoas como ele, que entendiam as lutas não ditas. Quando Letícia chegou, ele a recebeu com um abraço forte e prolongado. Naquele momento, deixou que a energia dela o envolvesse, afastando o peso que sentira ao longo do dia. Enquanto ela lhe perguntava sobre o jantar e comentava sobre a expectativa que tinha em experimentar a receita nova, João Luís a olhou nos olhos e sentiu uma paz que só ela conseguia lhe proporcionar. Naquela noite, apesar das dores e dos olhares que o feriam, ele decidiu que continuaria lutando. Ele não podia mudar o que os outros pensavam, mas podia mudar a forma como aquilo afetava sua vida. Segurando a mão de Letícia durante o jantar, percebeu que, embora o mundo ao redor muitas vezes fosse hostil, ele tinha em suas mãos a capacidade de criar momentos de alegria e amor. E isso, pensou, era algo que ninguém poderia lhe tirar. Acordado na madrugada, João Luís não conseguia afastar as lembranças que insistiam em povoar sua mente. O episódio do supermercado continuava a rondá-lo, ecoando na sua memória como um lembrete doloroso de que sua identidade era frequentemente alvo de julgamentos. Ele se revirava na cama, tentando buscar algum conforto, mas as lembranças vinham em ondas, arrastando-o para momentos da infância e da adolescência em que situações como aquela já o haviam marcado. Ainda jovem, João percebera que o mundo o enxergava de maneira diferente. Recordava-se de quando, aos 9 anos, sua mãe o levou ao centro da cidade para comprar uma roupa nova para o aniversário de um parente. Era uma ocasião especial. Ele estava ansioso para usar a camisa de botão que tanto queria. Mas ao entrarem na loja, João notou que um funcionário os observava com atenção exagerada.
Enquanto ele e sua mãe olhavam as prateleiras, o homem o seguia, quase encostado, sem dizer uma palavra, como se suspeitasse que algo ruim pudesse acontecer a qualquer momento. A tensão daquela experiência ficou marcada para sempre, como uma sombra, e foi a primeira vez que João entendeu que o simples ato de existir podia incomodar os outros. Essas lembranças o acompanharam por toda a juventude, criando em sua mente uma consciência aguçada do lugar que ocupava na sociedade. A cada novo episódio de discriminação, a ferida invisível aumentava. Na adolescência, e numa ida ao shopping com os amigos, João experimentou outra situação parecida. Ele e seus colegas foram parados por seguranças, que exigiram que mostrassem as mochilas, alegando que era apenas um procedimento padrão. João sabia que aquilo não era verdade. Seus amigos brancos ficavam desconfortáveis, mas ele sentia algo mais profundo, um misto de humilhação e impotência. Naquele dia, viu em seus amigos a reação que mais tarde veria muitas vezes, um misto de vergonha e um desajeitado desejo de ajudar, mas sem saber como. No fim, eles apenas se desculparam e tentaram mudar de assunto, fingindo que o momento não havia acontecido. A cada situação, João Luiz desenvolvia uma resistência silenciosa, uma força interna que ele sabia ser necessária para seguir em frente. Ele aprendera com sua mãe e avó a não se dobrar às adversidades. Em casa, a avó dizia que a força dos ancestrais estava presente nele e que ele carregava a coragem daqueles que haviam lutado antes. Era uma força invisível, um legado que transcendia gerações e o fazia manter-se firme, mesmo quando tudo ao seu redor parecia desmoronar. Esse aprendizado lhe dava consolo, mas também o fazia questionar até que ponto ele deveria aceitar situações como essas. Enquanto as lembranças de sua infância e adolescência se misturavam à experiência recente no supermercado, João percebeu que essa luta interna era parte de um processo maior. Sentia-se cansado de sempre precisar se defender, de ter que provar a todo momento que não era um perigo ou um problema. Esse peso invisível que carregava parecia aumentar a cada dia, e ele se perguntava se as pessoas ao seu redor percebiam o impacto que isso causava. Na manhã seguinte, ainda refletindo sobre esses episódios, João decidiu visitar sua mãe, que morava no mesmo bairro onde ele crescera. Precisava desabafar com alguém que pudesse entender. Ao chegar, foi recebido com o abraço caloroso e reconfortante de sempre. A casa da mãe era um refúgio, um lugar onde se sentia completo e protegido. Ali podia ser apenas João, sem precisar carregar o peso dos olhares dos outros. Durante o café, ele contou a ela sobre o ocorrido no supermercado. Falou sobre o olhar do segurança, a sensação de desconfiança e o quanto isso mexera com ele. Sua mãe o ouviu atentamente, com o olhar firme e sereno que sempre o acalmava. Quando ele terminou, ela segurou sua mão e disse: "Meu filho, sei que cada uma dessas situações é como uma ferida que nunca cicatriza. Mas você não está sozinho. Nossa história é feita de lutas, mas também de vitórias. Lembre-se sempre de que sua força não vem apenas de você, mas de todos que vieram antes." João sentiu um alívio ao ouvir as palavras dela. Sabia que sua mãe havia enfrentado situações semelhantes ao longo da vida e que, de certa forma, ele era fruto de sua resiliência. Sentiu orgulho de ser parte dessa história, dessa linhagem de luta e resistência, mas ainda assim, não deixava de ser difícil. Depois do café, sua mãe foi até uma pequena estante onde guardava álbuns de fotos e objetos de família. De um dos álbuns, tirou uma foto antiga de seu pai, um homem alto e de olhar forte, que lutara por condições melhores de vida e deixara um legado de coragem para a família. João estudou o rosto de seu pai e lembrou-se das histórias que ouvira sobre ele. Embora seu pai tivesse falecido quando ele ainda era criança, suas palavras e ensinamentos continuavam vivos através de sua mãe e de sua avó, que sempre enfatizavam a importância da dignidade e da coragem. Enquanto olhava a foto, João sentiu uma onda de gratidão e força. A lembrança de seu pai e as palavras de sua mãe o lembravam de que ele não precisava enfrentar aquilo sozinho. Eles haviam deixado um caminho para ele seguir, uma herança de coragem e resiliência. Era doloroso saber que, após tanto tempo, ainda precisavam lutar por aceitação e respeito. Mas isso também reforçava sua determinação em seguir adiante e fazer o possível para criar um mundo melhor. De volta para casa, João refletiu sobre o que faria com a experiência recente. Decidiu que não deixaria o episódio no supermercado ser apenas mais uma lembrança dolorosa.
Ele queria fazer algo que pudesse transformar aquela dor em ação. Começou a pensar em como poderia compartilhar sua história para ajudar outros que, como ele, enfrentavam situações semelhantes. Pensou em escrever sobre o assunto, talvez publicar algo nas redes sociais, ou mesmo buscar apoio em organizações que lutavam contra o racismo. João sabia que, ao contar sua história, poderia inspirar outras pessoas a não se calarem diante da discriminação. Durante dias, ele refletiu sobre a melhor forma de compartilhar sua experiência. Pensou nos riscos, na exposição, mas sabia que algo dentro dele exigia que tomasse essa atitude. Era hora de deixar de ser apenas um espectador e tornar-se um agente de mudança. Não era só por ele, mas por todos os jovens que enfrentavam os mesmos desafios e precisavam saber que não estavam sozinhos. Finalmente, ele decidiu que escreveria sobre sua experiência, relatando desde os pequenos olhares até a abordagem injusta no supermercado. Escreveu de forma sincera, sem raiva, mas com uma firmeza que o surpreendeu. Quando terminou, sentiu-se mais leve, como se cada palavra colocada no papel fosse uma pequena libertação. Lembrou-se das palavras de sua mãe sobre o poder dos ancestrais, e sentiu que estava honrando seu legado ao transformar sua dor em voz, em resistência. Ao publicar seu relato nas redes sociais, João Luís sabia que estava dando um passo importante. Ele não sabia o que viria a seguir, mas tinha certeza de que estava no caminho certo. Após a publicação de seu relato nas redes sociais, João Luís sentiu uma mistura de ansiedade e excitação. Ao compartilhar sua experiência, ele desejava criar consciência sobre a discriminação que tantas pessoas negras enfrentavam. Mas não esperava a onda de apoio que veio em seguida. Naquela noite, seu telefone começou a vibrar incessantemente com notificações de mensagens, curtidas e comentários de amigos, familiares e até de pessoas desconhecidas que haviam lido sua história e se identificaram. João passou horas lendo os comentários. Cada palavra de apoio e solidariedade renovava sua determinação. Não demorou para que as pessoas compartilhassem suas próprias experiências, histórias de racismo vividas em situações semelhantes, em supermercados, lojas de roupa, restaurantes e outros lugares comuns do cotidiano. Elas descreviam as mesmas sensações de desconforto e humilhação, os olhares desconfiados, a pressão constante de sempre serem julgadas injustamente. Sentimentos tão semelhantes aos seus, unidos como partes de uma mesma realidade invisível. Dentre as inúmeras mensagens, uma chamou a atenção de João. Era de uma mulher chamada Paula, que trabalhava em uma organização antirracista e havia lido seu relato. Ela convidava João para participar de uma roda de conversa organizada por eles, onde compartilhavam histórias e discutiam estratégias para enfrentar o racismo. Paula falava sobre a importância de encontrar um espaço seguro para debater esses assuntos e se fortalecer mutuamente. Ela o incentivou a participar, destacando que seu relato poderia inspirar outras pessoas a falarem e buscarem apoio. João, a princípio, hesitou. Não estava certo se estava pronto para expor suas emoções e dores em um ambiente novo na frente de desconhecidos. Mas, ao mesmo tempo, sentia que aquela era uma oportunidade para fazer parte de algo maior. Pensou em Letícia e no apoio que ela sempre lhe oferecia, lembrando-se das conversas em que ela o encorajava a não se calar, a lutar por um mundo onde pudessem viver sem medo. Decidido, João respondeu à mensagem de Paula, aceitando o convite para participar do encontro. Na semana seguinte, João se dirigiu ao endereço enviado por Paula, em um bairro próximo ao centro da cidade. O local era simples, mas acolhedor, com cadeiras organizadas em círculo e cartazes nas paredes que traziam frases de resistência e valorização da cultura negra. Havia algumas pessoas já sentadas, conversando em um tom baixo, e o som de vozes misturava-se ao barulho da cidade lá fora. João sentiu uma sensação de pertencimento ao ver aquelas pessoas que, assim como ele, carregavam histórias e desafios que os uniam. Paulo o recebeu com um sorriso caloroso, dando-lhe as boas-vindas e explicando a dinâmica do encontro. A roda de conversa começaria com uma breve introdução de cada participante, onde eles compartilhariam suas motivações para estar ali e, em seguida, poderiam contar suas experiências, se desejassem. João percebeu que muitas das pessoas presentes eram jovens como ele, mas havia também alguns mais velhos, com olhares serenos e firmes, que pareciam carregar uma sabedoria acumulada por anos de luta e resistência. Quando chegou a vez de João falar,
Ele respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade que aquelas palavras carregavam. Contou sobre o episódio no supermercado e sobre como isso levou a compartilhar sua história nas redes sociais. Falou sobre a dor de viver sob desconfiança, de sempre ser julgado pela aparência e de enfrentar olhares que o reduziam a estereótipos. À medida que falava, os outros participantes acenavam em solidariedade, com expressões de compreensão e apoio. Após terminar, uma mulher chamada Marina, que aparentava estar na casa dos 50 anos, o olhou com ternura e contou sua própria história. Ela trabalhava como professora e relatou as dificuldades de enfrentar o racismo no ambiente escolar, tanto por parte de alguns colegas, quanto de famílias que olhavam com preconceito para seu trabalho. Contou sobre os alunos negros que a viam como um exemplo e que muitas vezes a procuravam em busca de conselhos sobre como lidar com o preconceito. As palavras dela eram cheias de força e resiliência, e João sentiu-se profundamente tocado pela experiência dela. Era inspirador ver que, mesmo diante de tantas dificuldades, Marina continuava a lutar, abrindo caminhos para gerações mais jovens. Outros participantes também compartilharam suas vivências, e João percebeu que cada relato tinha o poder de transformar aquela dor em uma união, em uma força coletiva. As experiências eram diferentes, mas a luta era a mesma. Eles eram como uma corrente de resistência, onde cada elo reforçava o próximo. Enquanto ouviam as histórias uns dos outros, todos ali compreendiam que o racismo era uma estrutura que os afetava de maneira semelhante, e que ao se unirem, poderiam resistir e lutar com mais força. Nos encontros seguintes, João sentiu-se cada vez mais à vontade. Ele passava a semana esperando o momento de estar na roda de conversa, onde encontrava apoio e renovava suas energias. Sentia que aqueles encontros estavam não só o ajudando a lidar com o episódio no supermercado, mas também o transformando em uma pessoa mais consciente de seu papel na luta contra o racismo. Ele se envolveu em atividades de conscientização, ajudando na organização de eventos, campanhas e até mesmo palestras sobre o impacto do racismo no cotidiano. Ao lado de Paula, Marina e outros integrantes do grupo, João participou de reuniões em escolas e universidades, levando o tema a espaços onde o diálogo era essencial para romper preconceitos. Cada evento era uma nova oportunidade de transformação, e João sentia-se cada vez mais preparado para enfrentar os desafios que o mundo lhe impunha. Ele começou a estudar mais sobre a história do movimento negro no Brasil e no mundo, mergulhando em obras de autores e ativistas que dedicaram suas vidas à luta por igualdade e justiça social. Letícia, sempre ao seu lado, acompanhava cada passo com orgulho e admiração. Ela via como João Luís crescia e encontrava sua voz, transformando o que antes era uma dor solitária em uma missão de vida. A relação dos dois se fortaleceu ainda mais, pois Letícia também participava dos eventos e o apoiava em cada novo projeto. Eles compartilhavam a esperança de construir um futuro onde as próximas gerações pudessem viver sem medo, livres das amarras do racismo e das discriminações diárias. O impacto de sua participação no grupo foi transformador para João Luís. Agora, ele não apenas compartilhava sua experiência, mas também aprendia com as vivências de outros e se fortalecia com cada relato. Começava a perceber que sua história fazia parte de algo maior, uma luta histórica que se estendia através das gerações, e que, de alguma forma, ele estava contribuindo para essa jornada coletiva. Ele entendia que, ao unir forças com outras pessoas, estava ampliando sua voz e seu alcance, tornando-se parte de um movimento que visava transformar a sociedade. A cada encontro, João saía renovado e mais convicto de sua missão. Sabia que o caminho era longo e cheio de obstáculos, mas, ao olhar ao redor e ver a força daqueles que o acompanhavam, sentia-se motivado a continuar. Em meio a tantas histórias de dor e resistência, ele encontrava a esperança e a certeza de que a luta por igualdade era um caminho que valia a pena trilhar. E com essa certeza no coração, João Luís decidiu que não deixaria sua voz ser silenciada. Após semanas imerso nos encontros do grupo de apoio, João Luís começou a notar uma transformação interior. As conversas e os laços que formara com pessoas que compartilhavam suas experiências lhe proporcionavam uma nova visão sobre quem ele era e sobre o poder de sua voz. Com o apoio de Letícia e o incentivo dos amigos que conhecera, sentia-se mais confiante e determinado a continuar sua luta contra o racismo.
não apenas por si mesmo, mas por todos que já sofreram injustiças similares. Durante uma reunião do grupo, Paula, uma das organizadoras, sugeriu que eles levassem suas histórias para além do círculo fechado das conversas semanais. Ela propôs que o grupo organizasse um evento aberto ao público, onde cada um poderia compartilhar seu relato e discutir estratégias de enfrentamento ao racismo. A ideia animou João, que imediatamente percebeu o potencial de alcance de um evento assim. Ele sabia que histórias como a sua poderiam tocar muitas pessoas e criar um impacto que superava as barreiras individuais. Nos dias seguintes, João e os demais membros do grupo começaram a planejar o evento. Eles discutiram temas, definiram uma programação e cada um decidiu como contribuiria. João se ofereceu para compartilhar seu relato sobre o episódio no supermercado, enquanto outros integrantes abordariam questões como o racismo no mercado de trabalho, a importância da representatividade e o impacto psicológico das microagressões diárias. Letícia também se envolveu na organização, oferecendo-se para ajudar na divulgação e motivando João em cada passo do processo. No dia do evento, João chegou cedo ao local, um auditório modesto no centro de São Paulo. Sentia um frio na barriga, uma mistura de nervosismo e empolgação, pois sabia que aquele momento marcaria um novo capítulo em sua vida. Enquanto ajustava os últimos detalhes no palco, olhou para a plateia e viu rostos de todas as idades, cores e expressões. Pessoas que, como ele, estavam ali para ouvir, aprender e compartilhar. Quando chegou a vez de João, ele respirou fundo e caminhou até o microfone. As palavras fluíram com naturalidade. Ele contou sobre o episódio no supermercado, os olhares desconfiados, a abordagem agressiva do segurança e como aquilo havia mexido com ele profundamente. A cada detalhe que compartilhava, sentia a atenção da plateia, que reagia com expressões de surpresa, indignação e empatia. No final, João falou sobre a importância de resistir e de não se calar diante da discriminação, incentivando todos a se unirem na luta por um futuro mais igualitário. Após sua fala, a reação da plateia foi intensa. Algumas pessoas o aplaudiram de pé, enquanto outras vieram até ele, emocionadas, para agradecê-lo por compartilhar sua história. Muitos relataram experiências similares e confessaram que se sentiram inspirados pela coragem de João. Ele percebeu que suas palavras tinham criado uma conexão poderosa com aquelas pessoas e que, juntos, eles formavam uma rede de apoio e resistência. No final do evento, Paula apresentou uma surpresa ao grupo. Ela havia preparado um manifesto com os relatos e reflexões de cada um dos membros, incluindo o depoimento de João. Chamado de Vozes Resistentes, o manifesto era um documento simbólico que representava a luta e a resiliência de cada um deles. E Paula sugeriu que eles o entregassem a uma organização de direitos humanos para chamar a atenção para as experiências de racismo cotidiano vividas por pessoas negras no Brasil. O grupo aceitou a ideia com entusiasmo, e João sentiu uma onda de emoção ao ver que sua história, assim como a de seus companheiros, seria levada a espaços onde poderia fazer diferença. Nos dias que se seguiram ao evento, João sentiu as repercussões de sua fala. Ele recebeu mensagens de pessoas que assistiram ao evento e que lhe agradeciam por dar voz a sentimentos que elas mesmas tinham dificuldade em expressar. Muitos desses relatos vinham de pessoas jovens que diziam ver em João o exemplo de resiliência. Ele percebeu que sua história não era apenas sobre dor, mas também sobre resistência e empoderamento. Letícia, orgulhosa, lhe lembrava diariamente do impacto que ele estava causando e do quão longe ele ainda poderia chegar. Algumas semanas depois, João foi convidado para participar de uma entrevista em uma rádio comunitária local. Embora estivesse um pouco nervoso, aceitou o convite, pois sabia que aquela era mais uma oportunidade de conscientizar o público sobre as injustiças que ele e tantas outras pessoas negras enfrentavam. Durante a entrevista, falou sobre sua trajetória, sobre o evento e sobre o manifesto Vozes Resistentes. A entrevistadora, sensibilizada pelo relato, lhe fez perguntas sobre o impacto emocional do racismo e sobre como ele via a luta antirracista em São Paulo. João respondeu com segurança, falando da importância de construir redes de apoio e da necessidade de mudanças sistêmicas na sociedade. À medida que sua voz se tornava mais ouvida, João também começou a experimentar novas responsabilidades. Ele recebia mensagens de pessoas que pediam conselhos sobre como lidar com situações de racismo e que buscavam orientação para se fortalecerem.
João se viu cada vez mais envolvido com a comunidade antirracista e passou a estudar mais sobre o tema. Lendo autores negros e mergulhando na história da resistência negra no Brasil e no mundo, ele começou a ver sua luta como parte de algo maior, uma causa pela qual valia a pena dedicar sua energia. Por outro lado, a exposição também trouxe desafios. João notou que algumas pessoas em seu círculo social começaram a se distanciar. Alguns colegas do trabalho, que antes eram próximos, passaram a evitá-lo, como se sua postura ativa contra o racismo os incomodasse. Ele ouviu comentários nas entrelinhas, olhares de reprovação e até perguntas incisivas sobre por que falar tanto sobre isso. No entanto, com o apoio de Letícia e dos amigos do grupo, ele se manteve firme. Sabia que a mudança viria com resistência e que o desconforto de alguns era, na verdade, um reflexo de uma sociedade que evitava encarar suas próprias falhas. Com o passar do tempo, João Luiz viu-se não apenas como vítima de um sistema opressor, mas como um agente de mudança. Ele compreendeu que, ao dar voz à sua dor e ao conectar-se com outras histórias de luta, estava contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa. Sabia que o caminho era longo, mas cada vez mais acreditava que, ao lado de pessoas comprometidas e determinadas, poderia transformar seu sofrimento em um legado de resistência e esperança para as futuras gerações. O episódio no supermercado, que inicialmente o abalou profundamente, agora era uma lembrança que ele usava para se fortalecer e para fortalecer outros. João Luiz, o homem que um dia foi injustamente abordado, agora se tornara uma voz que ecoava além das barreiras, levando consigo a certeza de que a mudança começava com cada palavra e cada ato de coragem. Após o evento e a entrevista na rádio, a vida de João Luiz mudou significativamente. Ele se tornara uma figura respeitada dentro da comunidade antirracista de São Paulo e, mesmo sem esperar, estava se tornando uma referência para muitas pessoas. Havia finalmente compreendido o poder que sua voz tinha. Sua história, antes contida e silenciada, agora se tornara uma chama que iluminava a caminhada de outras pessoas que, como ele, já haviam sentido o peso do racismo. Certo dia, João recebeu um convite inesperado. Uma organização de direitos humanos, que havia lido sobre ele na matéria do Manifesto Vozes Resistentes, queria que ele falasse em uma conferência sobre o impacto do racismo estrutural no Brasil. O evento seria em uma universidade renomada de São Paulo, e o público seria composto por estudantes, professores e pesquisadores da área de ciências sociais e direitos humanos. Embora estivesse acostumado a palestras menores, o tamanho e a importância daquele evento o deixaram nervoso. Contudo, Letícia o incentivou a aceitar. Ela sabia o quanto aquilo significava para ele e o quanto ele poderia impactar aqueles que estariam presentes. Naquela noite, João preparou seu discurso com muito cuidado. Ele sabia que o racismo era uma questão complexa e multifacetada, e que muitas pessoas presentes esperariam uma análise mais profunda e estruturada. Decidiu, então, unir a sua experiência pessoal com informações sobre o impacto psicológico e social que o racismo cotidiano gerava na população negra. Ele queria ir além do relato pessoal e ajudar as pessoas a entenderem as consequências do preconceito em múltiplas dimensões. No dia do evento, ao entrar no auditório, João sentiu o peso da responsabilidade. A plateia estava cheia, o burburinho das conversas demonstrava a expectativa que cercava sua apresentação. Quando chegou sua vez, ele caminhou até o palco, respirou fundo e, com uma postura confiante, começou a falar. Contou sobre o dia em que foi injustamente abordado no supermercado e sobre como aquele episódio foi apenas um entre muitos. Relatou também a dor de crescer em uma sociedade que constantemente o julgava pela cor de sua pele e de como isso afetava sua autoestima e sua visão de mundo. João então fez uma pausa e mudou o tom da conversa, mostrando o lado invisível do racismo. Ele explicou o conceito de racismo estrutural e como ele estava entranhado nas instituições, na educação, no mercado de trabalho e até na forma como as políticas públicas eram implementadas. A plateia o ouvia com atenção e João notava o impacto de suas palavras. Ele pôde ver nas expressões das pessoas que elas começavam a compreender a profundidade do problema. Em alguns rostos, viu a indignação, em outros, a empatia e, em muitos, o desejo de mudança. Em seguida, João abordou um ponto sensível, o impacto psicológico do racismo. Ele compartilhou sobre as noites em que a insônia o dominava, em que revivia cada momento doloroso em sua mente, tentando entender o que fizera de errado.
Contou como em alguns momentos havia duvidado de si mesmo e sentido vergonha de ser quem era, e como o grupo de apoio fora essencial para sua recuperação e fortalecimento. Não é só uma questão de preconceito, explicou ele à plateia. É uma questão de dignidade, de respeito. É sobre nossa saúde mental, nosso direito de viver sem medo. Ao terminar seu discurso, João percebeu que o auditório estava em silêncio profundo, como se cada pessoa presente estivesse absorvendo o peso de suas palavras. Então, após alguns segundos, a plateia explodiu em aplausos, e ele sentiu uma onda de alívio e gratidão. Aquilo era mais do que reconhecimento. Era uma prova de que sua história estava de fato inspirando outras pessoas a refletirem e a se mobilizarem contra o racismo. Depois da palestra, várias pessoas vieram até ele para agradecer e compartilhar seus próprios relatos. Entre elas, uma jovem estudante negra chamada Marília, que estava emocionada ao encontrar alguém que colocasse em palavras sentimentos que ela carregava desde a infância. Marília contou que, muitas vezes, sentira vergonha de sua origem e da cor de sua pele por conta das humilhações que sofrera. Ela agradeceu a João por ajudá-la a ver que sua dor era válida e que ela não estava sozinha. Nos dias seguintes ao evento, João foi convidado a escrever um artigo para uma revista acadêmica sobre sua experiência e o conceito de racismo estrutural no Brasil. Esse convite o desafiou, pois, embora estivesse cada vez mais habituado a falar sobre sua vivência, escrever para uma publicação acadêmica era algo novo para ele. Ele aceitou o desafio e, ao longo das semanas, se dedicou intensamente à redação do artigo. Pesquisou dados, revisou artigos de autores negros renomados e mergulhou em livros de sociologia e história para embasar seu texto. Escrever o artigo foi um processo intenso e transformador. Ele revisitou suas memórias, se aprofundou no impacto do racismo na sociedade brasileira e percebeu que sua história não era isolada. O racismo estava enraizado em todos os aspectos da vida cotidiana, e era preciso coragem e persistência para desafiá-lo. Quando finalmente entregou o artigo, sentiu-se orgulhoso, sabendo que aquele texto poderia contribuir para a compreensão de muitos sobre o tema. A publicação do artigo trouxe novos olhares para João. Ele passou a receber mensagens de estudantes e professores de várias regiões do Brasil que queriam debater suas ideias e refletir sobre os impactos do racismo. Para João, era um sinal de que seu esforço não havia sido em vão. Ele sabia que ainda havia muito trabalho a ser feito, mas cada mensagem de apoio e cada agradecimento que recebia reforçavam sua convicção de que estava no caminho certo. Foi nesse período que João foi procurado por uma produtora audiovisual interessada em transformar sua história em um documentário. O projeto visava registrar não só a experiência de João, mas também o impacto do racismo na vida de outros brasileiros. A ideia era mostrar a realidade de pessoas negras em diferentes contextos, dando visibilidade a um problema que muitas vezes era ignorado ou subestimado. Mais uma vez, João sentiu a responsabilidade que carregava, mas aceitou a proposta, sabendo que aquele projeto poderia alcançar ainda mais pessoas. Enquanto o documentário começava a tomar forma, João refletia sobre o quanto sua vida havia mudado. Lembrava-se do homem que, meses antes, fora ao supermercado apenas para enfrentar uma humilhação que o marcaria profundamente. Agora, ele era um representante de vozes que por muito tempo ficaram silenciadas. A dor que sentira fora transformada em um grito de resistência, e mais do que isso, em um movimento por mudança. Letícia continuava ao seu lado, em cada novo passo, sendo seu apoio e sua maior incentivadora. Com o tempo, João sentiu que a luta dele se tornava cada vez mais coletiva, envolvendo amigos, familiares e todas as pessoas que se aproximavam deles ao longo dessa jornada. Não era apenas sobre ele, era sobre cada pessoa negra que um dia enfrentou a discriminação, sobre cada jovem que precisou lutar para se aceitar e sobre cada história que ainda estava por vir. João sabia que a jornada era longa, mas cada novo dia reforçava a certeza de que juntos eles estavam plantando sementes para um futuro mais justo e igualitário. O tempo passou e a jornada de João Luiz continuava a ganhar novos capítulos, cada vez mais impactantes. O documentário sobre sua história e o impacto do racismo no Brasil estava em produção, e João sentia que com esse projeto alcançaria ainda mais pessoas, fazendo com que a voz de muitos pudesse ecoar para além das barreiras do silêncio e da indiferença.
A sensação de que cada novo passo estava contribuindo para um bem maior motivava-o, mas também trazia consigo novas responsabilidades. Enquanto isso, João continuava a dividir sua vida entre o trabalho e as causas que abraçara. O reconhecimento pelo artigo que publicara continuava a render frutos, e ele havia sido convidado para participar de uma série de palestras em escolas públicas de São Paulo. Ali, ele teria a oportunidade de conversar com jovens sobre questões raciais e sobre a importância do orgulho e da aceitação. Este convite o deixou particularmente entusiasmado, pois sabia que muitos jovens negros precisavam de referências que os ajudassem a lidar com as dificuldades diárias impostas pelo racismo. Logo no primeiro encontro, João foi recebido com entusiasmo pelos alunos e professores. A energia dos jovens encheu o ambiente, e ele pôde sentir a curiosidade e a atenção da plateia enquanto falava. Começou contando sua história, o episódio no supermercado, o grupo de apoio e como cada experiência o transformara e o fortalecera. Viu os rostos atentos, alguns emocionados, e isso o encorajou a abrir seu coração ainda mais. Ele contou sobre as dificuldades de crescer em um ambiente onde o racismo era presente e sobre as batalhas internas para não deixar que as vozes de desrespeito e preconceito minassem seu valor e autoestima. Em um dos encontros, uma jovem chamada Ana levantou a mão timidamente e perguntou como João conseguira superar tudo e continuar em frente, sem perder a esperança. A pergunta de Ana era sincera, e João percebeu nela o mesmo olhar questionador que ele próprio carregara por muito tempo. Ele respondeu com honestidade, dizendo que sua força viera da união com outros que o apoiavam, do reconhecimento de sua própria dignidade e da percepção de que ele não estava sozinho. A nossa força está na coletividade, Ana, disse ele, olhando nos olhos dela. A nossa luta só faz sentido se estivermos juntos. Os encontros nas escolas foram marcantes, e João sentiu que aquelas conversas o preenchiam de propósito. Após cada palestra, os estudantes se aproximavam para conversar, compartilhar suas próprias experiências e buscar orientação. Ele sabia que muitos ali enfrentavam desafios semelhantes e que cada palavra de encorajamento poderia ser uma fagulha de esperança. A partir desse contato direto com os jovens, João decidiu criar um projeto de mentoria para apoiar estudantes negros que lidavam com o racismo no ambiente escolar e ajudá-los a desenvolver habilidades de liderança e autoestima. Ao longo dos meses, João dedicou-se a essa nova iniciativa. Ele convidou outros amigos e colegas da comunidade para contribuírem com o projeto, oferecendo palestras, oficinas e atividades que ajudassem os jovens a desenvolver suas habilidades e a entender a importância de sua identidade. Em pouco tempo, o projeto começou a ganhar visibilidade e a atrair mais voluntários e apoiadores. Para João, o impacto dessa iniciativa ia além da educação. Era uma forma de criar uma rede de apoio e empoderamento que fortalecesse aqueles jovens e os preparasse para o futuro. A produção do documentário também avançava, e as gravações passaram a ocupar boa parte do tempo de João. A equipe de filmagem o acompanhou em suas palestras, em suas reuniões com um grupo de apoio e até em alguns encontros do projeto de mentoria. Eles queriam capturar não apenas a história de João, mas também a forma como ele impactava a vida de outros. Cada cena registrada refletia a força de sua jornada e a potência de sua transformação. Durante uma das filmagens, Letícia teve a oportunidade de compartilhar seu próprio ponto de vista, falando sobre o impacto da trajetória de João em sua vida e sobre o quanto ele a inspirava diariamente. Para Letícia, ver João se tornar um símbolo de resistência e esperança era uma confirmação de que o amor e o apoio mútuo eram fundamentais para qualquer luta. Ela descreveu como o acompanhar em cada passo dessa jornada lhe mostrara a importância da resiliência e do compromisso com a mudança. Suas palavras emocionaram a todos, e João se sentiu grato por ter Letícia ao seu lado, apoiando-o incondicionalmente. À medida que o documentário se aproximava de sua conclusão, João percebeu que ele próprio estava se transformando em algo que jamais imaginara. Um líder. As pessoas começaram a procurá-lo para conselhos, e ele passou a receber convites para participar de painéis de discussões, entrevistas e eventos de direitos humanos. No entanto, ele fazia questão de lembrar que sua voz era apenas uma entre muitas. Ele insistia em usar esses espaços para amplificar as histórias e as vozes de outras pessoas que, como ele, resistiam ao racismo e à discriminação todos os dias.
No lançamento do documentário, João sentiu-se mais nervoso do que jamais estivera. Ele sabia que aquele momento era uma culminação de meses de trabalho e esforço, não só de sua parte, mas de todos aqueles que o apoiaram. O auditório estava lotado, e, ao lado de Letícia, ele assistiu a cada cena com o coração acelerado, revivendo suas memórias e refletindo sobre tudo o que havia conquistado. Quando o filme terminou, a sala foi tomada por uma salva de aplausos emocionados. João sentiu um misto de alívio e realização. Estava ali, diante de todos, não apenas como alguém que sofrera com o racismo, mas como alguém que se transformara em símbolo de força e resiliência. Após a exibição, João participou de um debate com a plateia. As perguntas iam desde curiosidades sobre sua trajetória até questionamentos mais profundos sobre o futuro da luta antirracista no Brasil. Ele respondeu a cada uma com sinceridade, sem esconder as dificuldades e desafios que ainda enfrentava, mas sempre reforçando a importância da unidade e do compromisso coletivo. Aquela noite se tornou um marco em sua vida, e ele soube que havia muito mais a fazer. O documentário era apenas uma parte de um caminho que estava apenas começando. O impacto do filme se espalhou, e João começou a ser convidado para exibições em outras cidades e em festivais de direitos humanos. O documentário rapidamente alcançou reconhecimento e sua mensagem reverberava por onde quer que fosse exibido. Pessoas de diferentes contextos assistiam e se identificavam com sua história. E João sabia que essa visibilidade era uma chance única de promover ainda mais a conscientização e o diálogo. Ao fim de mais uma exibição, uma mulher mais velha se aproximou de João e, com os olhos marejados, agradeceu por sua coragem. Ela contou sobre sua juventude, marcada por um Brasil ainda mais segregado e opressor, e sobre como se sentia esperançosa ao ver jovens como ele lutando por um futuro diferente. Suas palavras tocaram João profundamente. Naquele instante, ele sentiu o peso e a beleza de ser um elo entre as gerações que resistiam ao racismo no Brasil, de honrar o passado e pavimentar um caminho para o futuro. Ao retornar para casa naquela noite, João sentiu que, embora houvesse ainda muito a ser feito, ele havia encontrado sua missão de vida. Olhou para Letícia e, com um sorriso sereno, compartilhou o que sentia. Hoje percebo que não importa o tamanho da dor que carregamos, importa o que fazemos com ela. Se a transformamos em força, ela nos guia e fortalece. Letícia sorriu de volta e, de mãos dadas, ambos contemplaram o horizonte da cidade que os acolhera, sabendo que juntos continuariam a lutar por um mundo melhor. A jornada de João Luiz se tornara não apenas uma história de superação pessoal, mas um movimento que inspirava outros a resistirem, a se amarem e a transformarem suas dores em sementes de mudança. O documentário de João Luiz alcançara uma relevância inesperada, ressoando em várias cidades do Brasil e chegando a exibições internacionais. As redes sociais e os jornais falavam sobre ele, e pela primeira vez João sentiu que sua voz realmente ultrapassara barreiras, ajudando a abrir olhos, corações e mentes. Sua vida, que antes parecia confinada ao cotidiano, ganhara uma dimensão maior, transformando-se em uma ferramenta de conscientização. Mas com isso, também vieram os desafios de manter-se forte em meio ao crescente peso das expectativas alheias. Em uma tarde chuvosa em São Paulo, João recebeu uma ligação que o tocou profundamente. A chamada vinha de Ana Paula, uma jovem ativista de Salvador, que liderava uma organização de direitos humanos voltada para a luta antirracista e para a inclusão de jovens negros no mercado de trabalho. Ana Paula, inspirada pela história de João, o convidava para uma marcha que organizava na capital baiana, chamada Marcha dos Invisíveis. O evento visava reunir jovens negros, indígenas e pessoas marginalizadas para exigirem igualdade de oportunidades e respeito, além de chamar a atenção da sociedade para a importância de políticas públicas inclusivas. João aceitou o convite sem hesitar. Sabia que esse evento era mais do que uma simples caminhada. Era um grito por dignidade, justiça e um futuro mais inclusivo. Era uma chance de expandir seu compromisso, de se conectar com jovens de outras partes do Brasil que, como ele, carregavam histórias de luta e resiliência. Para a viagem, Letícia decidiu acompanhá-lo, querendo estar ao seu lado em um momento tão importante. Ao chegarem a Salvador, a cidade os recebeu com sua energia vibrante e seu calor acolhedor.
As cores das bandeiras e faixas que decoravam as ruas contrastavam com o céu azul intenso, e João sentiu-se renovado ao respirar o ar daquela cidade com tanta história e resistência. Ana Paula os recebeu pessoalmente e os apresentou aos outros organizadores da marcha. Cada um deles tinha uma história de vida marcada por desafios e discriminações, mas todos ali compartilhavam a mesma esperança de mudança. João se sentiu em casa, como se estivesse cercado por uma grande família. Durante os preparativos para a marcha, João conheceu algumas das pessoas que fariam discursos ao lado dele. Um deles era Raimundo, um líder indígena do interior da Bahia, que lutava contra o racismo ambiental que sua comunidade enfrentava. Conversar com Raimundo foi um aprendizado. João percebeu que as lutas que ele travava em São Paulo ressoavam também nas aldeias indígenas do país, em uma versão igualmente cruel e invisível aos olhos da maioria. Aquela troca de histórias e conhecimentos fez João compreender que o racismo estrutural operava em diferentes níveis e em todas as regiões, mas que a união dos oprimidos poderia ser a chave para desmantelá-lo. Na manhã da marcha, uma multidão se reunira no centro de Salvador. Eram rostos diversos, de diferentes origens e idades, que juntos formavam uma corrente de resistência. João sentiu a força daquele momento. Ele que tantas vezes duvidara de si e de sua capacidade de fazer a diferença, agora estava ali, pronto para falar para uma multidão que acreditava na mudança. No alto do trio elétrico, onde estavam os porta-vozes do evento, ele observou as faixas que carregavam mensagens como "Somos resistência" e "Nossa cor, nossa força", frases que pareciam ecoar seus próprios sentimentos. Quando chegou sua vez de falar, João tomou o microfone e sentiu uma onda de emoção passar por ele. As pessoas o olhavam com expectativa e empatia, e ele sabia que cada palavra precisava carregar o peso e a esperança de todos ali presentes. Ele começou falando de sua própria trajetória, lembrando-se do dia no supermercado que havia desencadeado toda a sua luta. Contou sobre como aquele episódio o levou a questionar a si mesmo e o fez entender o quanto era necessário lutar pela dignidade e pelo respeito. À medida que avançava, João trouxe também as questões que aprendeu com Raimundo e outros líderes presentes. Ele falou sobre o racismo ambiental que afetava as comunidades indígenas, sobre a violência policial que impactava os jovens negros nas periferias e sobre a invisibilidade das mulheres negras na sociedade. Cada frase que proferia era recebida com aplausos e gritos de apoio, e ele pôde sentir o quanto suas palavras tocavam aquelas pessoas. João percebeu que naquele momento, sua voz era a voz de muitos. Ele estava ali não apenas por si, mas por todos aqueles que enfrentavam o preconceito diariamente. Após seu discurso, Ana Paula pegou o microfone e anunciou que ao final da marcha, todos fariam um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do racismo e da violência policial no Brasil. O pedido foi seguido com respeito, e quando o silêncio tomou conta do lugar, João sentiu uma profunda conexão com todos ali. Era um silêncio que gritava por justiça, um silêncio que reverberava as vozes que foram caladas e que agora encontravam eco naquela multidão. A marcha continuou com cânticos e palavras de ordem, e João caminhava ao lado de Letícia, com o coração leve e cheio de esperança. Em meio à multidão, percebeu que, por trás das máscaras, dos bonés e das camisetas, estavam pessoas que carregavam histórias como a dele, com marcas e feridas que só eles entendiam. Era como se todas aquelas pessoas, tão diferentes entre si, estivessem unidas por um fio invisível de resiliência e luta. Nos dias seguintes à marcha, João e Ana Paula participaram de uma série de encontros com grupos locais para discutir formas de criar políticas públicas que realmente respondessem às necessidades das populações marginalizadas. João, que antes enxergava o ativismo como algo distante e fora de seu alcance, agora se via imerso em discussões e ações concretas. Ele passou a entender que a mudança não viria da noite para o dia, mas que cada pequena ação, cada gesto, cada marcha e cada palavra tinham seu papel na construção de um mundo mais justo. Antes de partir, Ana Paula o convidou para retornar no ano seguinte e colaborar em novos projetos da organização. João aceitou o convite, comprometendo-se a continuar aquela luta, não apenas em São Paulo, mas onde quer que houvesse necessidade de resistência e apoio. Salvador lhe dera uma nova perspectiva, e ele retornaria à sua cidade com uma nova missão. Na despedida, Letícia o abraçou e com um sorriso de orgulho lhe disse: "Você não apenas encontrou sua voz, João.
Você deu voz a muitos que antes não eram ouvidos. E isso é apenas o começo. João sorriu de volta, sentindo-se mais forte e decidido do que nunca. Entendeu que sua luta era agora parte de algo maior, algo que ele construiria ao lado de pessoas como Ana Paula, Raimundo e tantos outros. Ao voltar para São Paulo, João Luís sabia que a Marcha dos Invisíveis jamais se apagaria de sua memória, nem dos registros da história. Ele carregava consigo as vozes que encontrara, as lutas que abraçara e a certeza de que, por mais longa e árdua que fosse a jornada, ele não caminharia sozinho. De volta a São Paulo, João Luís se dedicava a fortalecer as iniciativas que começara após a marcha em Salvador. Seu projeto de mentoria para jovens negros, o grupo de apoio e as palestras em escolas tornaram-se atividades centrais em sua rotina, enquanto ele mantinha seu trabalho e as novas conexões que havia feito com outros ativistas. Cada dia trazia novos desafios e com eles a constante sensação de que ele estava no caminho certo. No entanto, em meio a esse período de construção, João começou a perceber que sua exposição crescente trazia também alguns riscos. Logo que o documentário foi amplamente divulgado, ele passou a receber não apenas mensagens de apoio, mas também críticas e eventualmente ameaças veladas em suas redes sociais. Pessoas que não compreendiam ou rejeitavam suas ideias atacavam-no, muitas vezes de maneira agressiva, questionando seu compromisso com o ativismo e sua motivação. Para João, aquilo era inesperado, pois ele acreditava que o respeito pela luta dos outros deveria ser universal. Essas críticas trouxeram momentos de angústia e incerteza. Ele se perguntava se estava realmente fazendo a diferença ou se havia se exposto demais, correndo riscos desnecessários. Conversou com Letícia e seus amigos sobre a situação, e foi quando eles o lembraram de que o ativismo e o engajamento social vinham acompanhados de desafios e resistências. Ainda assim, João passou a ter mais cautela nas redes e nas interações públicas, zelando pela sua segurança e pela daqueles ao seu redor. Mesmo assim, João se recusou a recuar. Com o apoio de Letícia e dos amigos, ele resolveu usar essas situações como combustível para continuar em frente, cada vez mais determinado a criar impacto positivo. Sentia que, se alguns o atacavam, era porque seu trabalho estava incomodando. Estava trazendo à tona verdades que muitos preferiam esconder. Isso reforçou sua convicção de que era essencial continuar falando, se unindo a mais pessoas e ampliando seu alcance. Então uma reviravolta inesperada aconteceu. Certa manhã, enquanto conferia suas mensagens, ele recebeu um convite para participar de um congresso internacional de direitos humanos. O evento aconteceria em Buenos Aires e reuniria ativistas, acadêmicos e líderes de movimentos sociais de diversos países. João, que até então jamais imaginara participar de algo em nível internacional, ficou surpreso e emocionado com o convite. Além de poder compartilhar sua trajetória e aprender com pessoas de outros países, ele teria a oportunidade de falar sobre as lutas raciais e sociais no Brasil, ampliando a conscientização sobre o contexto brasileiro. Antes de aceitar o convite, ele refletiu sobre as possíveis dificuldades. Havia o idioma, a responsabilidade de representar um movimento maior do que ele próprio, e ainda a necessidade de expor-se mais uma vez. Mesmo assim, o desejo de contribuir e aprender falou mais alto. João decidiu que era a hora de expandir seus horizontes e se conectar com pessoas que lutavam pelas mesmas causas em outras partes do mundo. Com o apoio de Letícia e de seus amigos, João preparou sua viagem e estudou para se comunicar bem em espanhol, desejando fazer jus à importância do evento. A viagem até Buenos Aires foi tranquila e, ao chegar, ele se encantou com a cidade, com sua arquitetura vibrante e suas pessoas acolhedoras. A programação do congresso era extensa, com palestras e debates sobre temas como direitos civis, igualdade de gênero, racismo e justiça social. Cada encontro era uma oportunidade de troca, e João se dedicou a absorver o máximo de conhecimento possível. Quando chegou o momento de sua apresentação, João sentiu um nervosismo familiar, mas sabia que, mais do que nunca, precisava transmitir a importância de seu trabalho e da luta que representava. Ele subiu ao palco e, após uma breve introdução, começou a falar sobre a realidade dos jovens negros no Brasil, os desafios das comunidades marginalizadas e o impacto do racismo estrutural no dia a dia das pessoas. Sua fala foi intensa, carregada de emoção, e ele percebeu que a plateia o acompanhava atentamente, impactada por suas palavras. Ao fim de sua fala, João foi aplaudido calorosamente,
e vários participantes se aproximaram para agradecê-lo por compartilhar sua perspectiva. Ele sentiu um misto de orgulho e gratidão, percebendo que, com sua trajetória, conseguira criar um ponto de conexão entre diferentes culturas e realidades, mostrando que as lutas pela dignidade e igualdade eram universais. Em um dos momentos mais especiais do evento, João se reuniu com ativistas de países como México, Colômbia e África do Sul. Eles compartilharam experiências e histórias de resistência, discutindo como o racismo e a discriminação afetavam suas comunidades de maneiras diferentes, mas com raízes semelhantes. Entre esses encontros, João conheceu Carmen, uma ativista argentina que trabalhava com comunidades afrodescendentes e que enfrentava dificuldades semelhantes às que ele enfrentava no Brasil. A conexão entre eles foi imediata. E nas conversas que seguiram, Carmen e João discutiram formas de colaborar em futuros projetos. Carmen compartilhou que sua organização estava desenvolvendo uma campanha para promover a representatividade negra na Argentina, e convidou João para participar de uma das ações futuras. Para ele, aquela possibilidade de colaboração foi uma oportunidade enriquecedora, ampliando seu alcance e impactando mais pessoas. Ao retornar a São Paulo, João sentiu-se renovado. A experiência no Congresso Internacional trouxeram um novo ânimo e uma visão mais ampla das possibilidades de atuação. Sabia que havia uma imensa rede de pessoas que, assim como ele, estavam comprometidas em transformar o mundo em um lugar mais justo. Decidido a expandir suas ações, ele começou a desenvolver ideias para um novo projeto. Uma rede nacional de jovens ativistas, que conectaria pessoas de diferentes cidades e regiões do Brasil, criando um espaço para compartilharem suas experiências e desenvolverem ações conjuntas. Essa rede que João idealizava teria como foco principal a educação e o fortalecimento da identidade de jovens negros e indígenas, visando criar uma geração mais consciente de seus direitos e de sua força coletiva. Ele passou a compartilhar a ideia com amigos e conhecidos, e a recepção foi tão positiva que logo surgiram voluntários interessados em colaborar. Para João, esse projeto era um sonho ambicioso, mas ele sentia que, com a energia e o apoio que recebera, seria possível torná-lo realidade. Enquanto dedicava tempo à criação da rede, João continuava com suas atividades em São Paulo. O projeto de mentoria estava crescendo, com novos jovens ingressando e demonstrando um grande interesse em aprender e se engajar. Cada jovem que chegava trazia uma nova perspectiva, e João sentia que sua missão de transmitir conhecimento e fortalecer sua comunidade estava se concretizando de maneiras que ele jamais imaginara. Uma noite, após uma reunião com os mentores, João se encontrou com Letícia e lhe contou sobre os planos para a Rede Nacional de Ativistas. Ela, como sempre, ouviu com atenção e o incentivou a seguir em frente, orgulhosa do impacto que ele estava gerando. João, você é prova viva de que uma pessoa, com determinação e amor pela comunidade, pode realmente mudar o mundo, disse ela com um brilho nos olhos. Cada passo que você dá inspira tantas outras pessoas a fazerem o mesmo. Olhando para o céu estrelado daquela noite em São Paulo, João sentiu uma calma profunda, acompanhada por uma sensação de realização. Sabia que o caminho ainda era longo, mas cada novo passo levava mais perto de uma sociedade em que as diferenças fossem respeitadas e a dignidade de cada pessoa fosse preservada. O futuro era incerto, mas João estava decidido a continuar trilhando-o, transformando os obstáculos em pontos de apoio para alcançar algo maior e mais significativo. Os meses que se seguiram ao Congresso em Buenos Aires foram de intensa dedicação para João Luiz. Ele mergulhou na criação da Rede Nacional de Jovens Ativistas, que já estava em pleno funcionamento. Chamava-se Raízes de Resistência, uma rede que integrava jovens de todas as partes do Brasil e de várias origens sociais, culturais e raciais. A cada semana, João se reunia com novos membros, compartilhando conhecimentos e experiências, ao mesmo tempo em que aprendia com os desafios e anseios dos que se juntavam ao movimento. Para João, a Raízes de Resistência era mais do que um projeto. Era a materialização de seu sonho de promover igualdade e justiça. Ele sempre acreditara que a mudança real só aconteceria se as pessoas mais jovens fossem capacitadas e inspiradas a assumir o protagonismo. Ao mesmo tempo, sabia que não poderia liderar tudo sozinho, e por isso incentivou outros jovens a se tornarem líderes dentro da rede, promovendo a descentralização e a autonomia de cada célula regional. Com o tempo,
Essas lideranças passaram a organizar encontros locais, discussões sobre políticas públicas e projetos de impacto nas suas comunidades. Certo dia, João foi convidado para uma reunião especial em Brasília, organizada pelo Ministério da Cidadania. O evento reuniria representantes de organizações sociais e líderes comunitários de várias partes do país. E a presença de João, devido à visibilidade de seu trabalho, era requisitada para discutir políticas voltadas à igualdade racial e social. Ele aceitou o convite, pois sabia que era uma oportunidade importante para dar voz aos jovens ativistas e às comunidades que ele tanto representava. Ao chegar em Brasília, João encontrou o clima formal e imponente dos prédios governamentais, um contraste com os espaços comunitários em que estava acostumado a atuar. No entanto, ao entrar na sala de reuniões, viu rostos conhecidos de outros ativistas, o que o fez se sentir mais à vontade. A pauta do encontro abordava políticas de inclusão e o combate à discriminação racial no país. João ouviu atentamente os representantes do governo e os discursos formais, mas, quando teve a oportunidade de falar, não hesitou em trazer a realidade nua e crua que ele e seus companheiros enfrentavam. Com uma voz firme e um olhar determinado, João descreveu as dificuldades enfrentadas pela juventude negra, indígena e periférica no Brasil. Explicou como o racismo estrutural limitava o acesso a oportunidades de educação e trabalho, e como o preconceito afetava a autoestima e o futuro de tantos jovens. Falou também sobre a necessidade urgente de políticas públicas que fossem aplicadas de maneira consistente e eficiente, com um sistema de monitoramento e apoio contínuo. Sua fala, recheada de exemplos concretos e histórias reais, comoveu a plateia, e ele percebeu que muitos ali estavam realmente tocados por suas palavras. Após sua fala, a ministra responsável pelo evento o procurou para parabenizá-lo e expressar o compromisso do governo em apoiar iniciativas como a Raízes de Resistência. Para João, aquele momento foi significativo. Mesmo ciente dos desafios e dos obstáculos que ainda enfrentaria, ele sentiu que algo estava se movendo. Ao sair da reunião, viu alguns jovens que haviam acompanhado sua trajetória online e o abordaram para parabenizá-lo. "Você é uma inspiração, João. Você representa a gente", disse um dos jovens, emocionado. João sorriu e respondeu que a luta era de todos eles e que cada um deveria se sentir parte da mudança. De volta a São Paulo, João continuou com suas atividades, mas sentiu a necessidade de expandir ainda mais a atuação da Raízes de Resistência. Com a ajuda dos colegas, ele estruturou uma série de oficinas de formação política e social, voltadas a jovens interessados em entender mais sobre seus direitos e sobre como poderiam transformar suas comunidades. Essas oficinas abordavam desde conceitos de cidadania até técnicas de organização comunitária, e logo atraíram um público diverso e engajado. O impacto da rede crescia rapidamente, e os resultados começaram a ser visíveis em várias comunidades. Em bairros periféricos surgiam grupos de jovens que, inspirados pela Raízes de Resistência, organizavam eventos de conscientização, ações sociais e projetos culturais. Em uma escola de uma comunidade de baixa renda, João foi convidado para dar uma palestra e, durante a conversa, ouviu uma frase que o marcou profundamente. "João, antes de ouvir você, eu pensava que nada poderia mudar. Hoje, acredito que posso fazer a diferença." Com o passar do tempo, João se tornou uma referência nacional no ativismo juvenil e na luta por igualdade racial. Ele era convidado para eventos, debates e entrevistas, e seu trabalho era reconhecido por instituições respeitadas. Porém, ele mantinha os pés no chão, lembrando-se de sua origem e dos dias em que era um jovem desconhecido, buscando seu lugar no mundo. Apesar do reconhecimento, continuava frequentando sua comunidade e conversando com aqueles que compartilhavam de sua luta, sempre reforçando a ideia de que o poder da transformação estava em cada um deles. E numa tarde de domingo, João organizou uma celebração especial para comemorar o aniversário de 1 ano da Raízes de Resistência. O evento foi realizado em um espaço comunitário, com música, rodas de conversa e atividades para os jovens. Todos que participaram da rede, direta ou indiretamente, foram convidados, e o lugar ficou lotado de pessoas de todas as idades e backgrounds. Letícia, que sempre estivera ao lado de João, organizou uma homenagem surpresa e, ao final da celebração, chamou-o ao palco para um discurso especial. Emocionado, João tomou o microfone e olhou para a multidão à sua frente. Cada rosto refletia histórias de luta, superação e coragem.
E ele sabia que aquele momento não era apenas sobre ele, mas sobre todos que estavam ali e que lutaram ao seu lado. Nós começamos essa jornada há 1 ano, sem saber até onde chegaríamos. Hoje, posso dizer que estamos apenas no começo. Cada um de vocês é parte dessa resistência, dessa construção. A nossa luta não termina aqui. Ela continua em cada bairro, cada escola, cada comunidade. Juntos, vamos transformar nosso país. Os aplausos encheram o espaço, e João sentiu uma onda de gratidão. Sabia que a trajetória que o levara até ali fora longa e cheia de obstáculos, mas olhando para trás, percebia que cada desafio e cada vitória haviam valido a pena. No final do evento, Letícia se aproximou dele e, sorrindo, o abraçou. Você conseguiu, João. Olha o que você construiu. Ele retribuiu o abraço, sentindo-se completamente realizado. Ali, rodeado por amigos, companheiros de luta e jovens que agora sonhavam com um futuro diferente, João Luiz viu que seu propósito se cumprira. Ele havia transformado a dor em força, o medo em coragem e a injustiça em um grito de esperança. E enquanto a noite caía sobre São Paulo, ele sabia que, onde quer que houvesse uma voz silenciada, um jovem invisibilizado ou uma comunidade esquecida, ele estaria lá, pronto para continuar a luta. Assim, João Luiz iniciava um novo capítulo de sua história. Uma jornada sem fim pela justiça, pela igualdade e pelo respeito que todos merecem.